Seguimos ao vivo agora e exclusivo. Nós vamos receber aqui, no tempo real, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Uma ótima tarde ao senhor, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Que bom falar com o senhor neste dia, horas após uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, respondendo os advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que não foi em uma sessão que estava agendada na Câmara dos Deputados esta semana, com receio, justamente, uma incerteza do que estava autorizado ou não. Agora, de acordo com o Supremo, o ex-presidente está autorizado a dar entrevistas. De que forma que o senhor recebeu esta decisão? Qual é a sua análise, líder? Ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos aí da Jovem Pan, uma alegria estar com você aqui, com cada telespectador, ouvinte. Primeiro que é mais uma das tantas decisões absurdas do ministro Alexandre de Moraes. Ora, ele agora está dizendo e desnudando o que eu sempre achei que existia. É claro e evidente que, no mínimo, há uma década, eu sou parlamentar há 10 anos e meio, há uma década, há uma disputa comercial entre as Big Techs e a radiodifusão no Brasil. Isso todos nós parlamentares sabemos. Agora, a decisão dele é a seguinte: a minha censura vale para as Big Techs, mas a censura para a radiodifusão, eu vou liberar o presidente Bolsonaro para dar entrevista. Isso é um absurdo, é uma decisão vergonhosa do ministro Alexandre de Moraes e, para piorar, ele não suspendeu nenhuma das outras sanções dadas na mesma decisão. A tornozeleira continua, não pode sair à noite de 19 até 7 da manhã, não pode sair de Brasília. Ele só arbitra sobre o interesse da radiodifusão nacional. Ora, eu quero aproveitar, inclusive, aqui a Jovem Pan, que a Jovem Pan é responsável, é uma emissora que dá espaço à pluralidade democrática. Vocês são radiodifusão. Essa decisão atende o interesse de vocês, mas é injusta, não é correta. Censura não cabe para ninguém. Nós estamos no Brasil, no Estado Democrático de Direito, se supõe. Então, todos devem ter a mesma liberdade de entrevistar o presidente Bolsonaro. Eu espero que a Radiodifusão Nacional, que reagiu energicamente à decisão do ministro Alexandre de Moraes a partir da segunda-feira, que continue reagindo. Nós não podemos só defender os nossos interesses, nós somos brasileiros. E nós queremos aqui dizer que censura não cabe a ninguém. Nós defendemos a liberdade de expressão, liberdade de imprensa de todas, seja da radiodifusão ou das Big Techs. Então, é mais uma vergonha a decisão dele, demonstra mais o caráter autoritário e, para mim, com um ar de psicopatia enorme. Para mim, é uma decisão de um ministro togado psicopata, essa nova decisão do dia de hoje. Deputado, Márcia Dantas aqui direto do estúdio em São Paulo. E de que forma a oposição tem estudado medidas, inclusive jurídicas, para que algo aconteça em relação ao STF e a essas medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes? Lamentavelmente, na nossa Constituição só tem um órgão que pode fazer o freio e contrapeso ao STF nesses casos, que é o Senado Federal. Mas o Senado Federal, em especial, eu não culpo todos, mas na sua maioria, em especial na figura dos últimos presidentes, abdicaram do direito constitucional, aliás, do direito não, do dever constitucional de fazer este freio e contrapeso. Preferiram fazer composições políticas entre Senado e STF, no diálogo, nas conversas, que não resolvem nada, e enquanto isso a nossa democracia vai sendo rasgada, jogada na lata do lixo, a nossa democracia vai convivendo com naturalidade com essa censura, que a radiodifusão só reagiu quando tocou nela, mas nós estamos denunciando essa censura, essa escalada de censura no Brasil há muito tempo. Censura não cabe em lugar nenhum. É lamentável que o Senado, que é o único órgão constitucional que possa fazer esse contrapeso, se abdicou e abriu mão do seu papel, que seria, no mínimo, abrir processos de impeachment com ministros que não respeitassem a Constituição. E nós não tivemos, não é só o caso do ministro Alexandre de Moraes, não. Nós já tivemos, em vários outros momentos da história, ministros tomando decisões totalmente divorciadas do texto constitucional. Nós precisamos que o contrapeso constitucional, o freio contrapeso,
que é o Senado, cumpra o seu papel. Enquanto isso não existir, não há saídas legislativas que a gente possa fazer. Seria muito bom que coubesse à Câmara ou que coubesse à população o julgamento de eleger ou não eleger ministros, mas não é o caso. A única Constituição, a única garantia que temos de contrapeso é o Senado, e ele não está, lamentavelmente, entendendo a gravidade que está acontecendo no Brasil. O senhor coloca, então, essa reflexão sobre o Senado automaticamente na responsabilidade de Alcolumbre, que foi eleito com o apoio da oposição também no Senado, a mesma situação de Hugo Motta na Câmara dos Deputados. Eu faço uma pergunta ligada a outra ao senhor. Há um certo arrependimento da oposição em ter declarado apoio a Hugo Motta? E segundo, o senhor seria um nome para disputar no ano que vem essa vaga da presidência da Câmara dos Deputados, sendo alguém oriundo da oposição de fato que possa fazer uma defesa da agenda da oposição, líder? Bom, vamos lá. Primeiro, nós não nos arrependemos dos apoios, porque a política é a arte de fazer o possível, não o ideal. Lógico que o ideal era nós termos um presidente da Câmara do PL e um presidente da Câmara do Senado, mas nós não construiríamos a maioria como o PT não constrói a maioria também. Então nós tivemos que buscar um nome que fosse ali um pouco do consenso. O que nós acreditávamos é que, como primeiro e maior aliado, tanto de Alcolumbre quanto do presidente Hugo Motta, eles pudessem equilibrar um pouco melhor. A gente sabe que o papel da oposição ele é sempre um papel secundário, ele não é o papel primário. O papel primário é de quem governa o país, de quem está no executivo. Mas até o nosso papel secundário na Câmara dos Deputados tem sido altamente prejudicado pelo presidente Hugo Motta. E nós estamos cobrando. Agora, na política, não se adianta fazer com histerias, com falta de habilidade, com falta de maturidade. E o que nós precisamos nessa hora é ter maturidade para cobrar a nossa fatura. O presidente Hugo Motta sabe que nós somos o maior partido da casa e o primeiro partido a declarar apoio à eleição dele. O presidente Alcolumbre, da mesma forma no Senado, por isso, ambos têm como seus primeiros vice-presidentes pessoas do nosso Partido Liberal, Altineu Cortes na Câmara e senador Eduardo Gomes no Senado. O que nós estamos esperando e trabalhando, e não adianta resolver a não ser pelo campo do diálogo, da política e da firmeza, muitas vezes, é a gente cobrar essa fatura, que até hoje conosco não foram pagas, nem na Câmara, nem no Senado. Ambos os presidentes sabem que tem uma dívida conosco da oposição. Com relação à eleição de presidência da Câmara, eu até te agradeço a pergunta, mas eu não acho que é o momento da gente respondê-la, porque a gente tem uma eleição em 2026 para ser presidente da Câmara, primeiro precisa ganhar um mandato de deputado federal, para depois, em caso que ganhe, pensar na possibilidade. Não descarto, eu acho que todo e qualquer deputado, qualquer um dos 513 a serem eleitos no ano que vem, tem o direito e o sonho de tentar a presidência da Câmara. Eu nunca digo não, mas está muito cedo para a gente dizer que sou ou não serei candidato em 2027 para a presidência da Câmara dos Deputados. Deputado, tem uma pergunta polêmica em relação a uma figura que está sendo muito falada, inclusive que o próprio pai está sendo cobrado pelas atitudes dele, Eduardo Bolsonaro. Eu sei que boa parte do PL dos aliados concorda com as atitudes de Eduardo Bolsonaro e boa parte acha ele radical demais. Como é que vocês estão lidando com as ações que vêm de Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos e com esse cenário de investigação sobre o nosso país? Bom, primeiro, o Eduardo é um brilhante parlamentar, um dos mais votados de São Paulo, tem da nossa bancada todo o apoio, apreço. Quando ele tomou essa decisão radical de ficar nos Estados Unidos, praticamente abrindo mão do contato com seu pai, com a sua família paterna, materna, e ficando num alto exílio nos Estados Unidos, foi uma decisão difícil. O pai dele não concordou, nós não concordamos, mas ele estava muito convicto. E desde que ele tomou a decisão com convicção, nós todos estamos no apoio a ele. Agora, vem as sanções que é fruto do diálogo dele. Os Estados Unidos acordou para o problema sério que nós estamos vivendo de censura, de não respeito democrático no país, de violação de direitos humanos a inúmeras pessoas, a centenas de pessoas, a violação de direitos humanos de jornalistas que estão exilados em outros países, a pessoas que estão sendo perseguidas pelo judiciário, que estão se autoexilando em países latino-americanos.
Então, assim, com essa somatória de informações que ele fez chegar aos Estados Unidos, vieram essas sanções. Diferentemente do que muita gente quer dizer, eu tenho convicção, e eu já conversei com ele, que Eduardo não foi lá pedir tarifaço como querem colocar na conta dele. O que o Eduardo foi pedir, ele é muito específico. Ele foi pedir sanção à luz da legislação americana para o ministro Alexandre de Moraes por violação de direitos humanos. Ponto. Agora, a forma que o governo americano, que é um governo soberano, tem para agir até atender o pedido do presidente Eduardo Bolsonaro é uma forma da soberania americana. É o estilo do governo Trump de ser, que eu sempre faço analogia. Aqui no Brasil, se eu tiver que consertar uma escada de 10 degraus, eu começo o primeiro degrau, coloco ali o ladrilho, arrumo, subo na primeiro, faço o segundo, até chegar ao 10º. Americano não. Americano vem, tira o telhado da escada e já traz pronto todos os 10 degraus encaixotado e de cima para baixo colocam num guincho e resolvem o problema. São culturas diferentes, são formas de agir diferentes. O governo Trump tirou o telhado, já vem com tarifaço, vem com tudo e abriu prazo para negociação. O erro está aqui agora em um governo que é amador, que ao invés de saber negociar na figura do seu presidente da República, prefere comer jabuticaba, e é bom dizer que é tão analfabeto que jabuticaba não se come, se chupa, quis ensinar errado ao presidente Donald Trump, e ao invés de fazer o que a política pede nessa hora, que é diplomacia, que é relações internacionais. Isso o governo Lula não faz. E aí a gente acaba não tendo a solução do problema. Mas o Eduardo tem todo o nosso apoio, ele tem suas posições mais radicais. E é bom dizer uma coisa, no sistema democrático de direito, inclusive interna corporis nos partidos, é bom as divergências. O nosso partido, nem todo mundo pensa igual. Nós temos divergências, sim. Alguns acham que o Eduardo está mais radical, outros gostariam que ele fosse menos radical, e tem gente que acha que ele é pouco radical. Isso faz parte da pluralidade partidária. E nós estamos muito bem representados com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Agora, só para a gente finalizar, líder, ainda sobre retornar às ruas essas manifestações. De que forma que a oposição vai se organizar? Eu já contei aqui hoje que tem a subcomissão liderada pelo deputado Gustavo Gayer, que tem feito esse engajamento com vídeos, com imagens, né? Expondo isso nas redes sociais. Há uma tentativa de ser um chamamento orgânico, que isso aconteça em vários estados, em várias cidades. O senhor, então, entende que é a hora da oposição voltar às ruas, não somente em São Paulo, no Rio, mas em vários estados, em várias cidades, para levar essa indignação não só sobre o ex-presidente, mas sobre ações do STF, do governo brasileiro? É isso? A gente tem que entender um pouco a cronologia histórica. Nós viemos de um trauma, nós da direita, de um trauma do que acabou acontecendo no dia 8 de janeiro, que foi uma manifestação espontânea, não teve lideranças políticas, desconhecemos quem quer que sejam os seus líderes daquela manifestação, que terminou em um quebra-quebra, que nós conhecemos em depredação de patrimônio público, invasão de prédios públicos, que nunca foi a marca da direita. A partir dali, voltar às ruas foi um trauma para nós da direita. E aí nós começamos a fazer manifestações controladas, em lugares específicos, com lideranças políticas, com responsáveis jurídicos por essas manifestações, inclusive com tramitação junto aos órgãos, prefeituras, Estado, aos órgãos de controle de segurança pública, para mostrar o que sempre fomos nós da direita. A gente sabe se manifestar com respeito democrático, sem bagunça, porque essa sempre foi a marca da esquerda. A esquerda abandonou as ruas. É só lembrar dos black blocs, não estão mais aí. Não fazem manifestação porque não tem mais poder de convocação. Nós ainda temos, mas para isso a gente tinha que organizar essa volta. Fizemos várias manifestações concentradas em São Paulo e Rio. Agora é um novo momento. Primeiro, estamos nos aproximando da eleição de 2026. Segundo, já provamos ao Brasil que nós nunca fizemos e não faremos manifestação quebra-quebra, e aquele ato do 8 de janeiro foi isolado e ainda está muito mal explicado, porque nós não temos imagens de todas as câmaras para saber de verdade quem quebrou o quê no dia 8 de janeiro. Mas agora é hora de ocuparmos e soltarmos um pouco as rédeas. E o que nós estamos incentivando? Que o Brasil todo
façam esquentas com buzinaços, carreatas, tratoraços, com faixas, em todas as cidades do Brasil, daqui até dia 3. E no dia 3, em todas as cidades do Brasil, a gente possa ocupar as ruas vestidos de verde e amarelo, dando o nosso grito de Reaja Brasil por liberdade e justiça. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos organizando, liderado na parte da Comissão de Comunicação pelo deputado Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira, na parte de Comissão de Mobilização pelo deputado Zé Trovão e o deputado Rodolfo Nogueira, e também temos uma mobilização legislativa dentro da Câmara e do Senado pelo deputado Cabo Gilberto. Muito obrigada, deputado Sóstenes Cavalcante, pela sua entrevista aqui à Jovem Pan. Seja sempre muito bem-vindo. Agora, 3 horas em ponto, a gente segue comentando com as nossas analistas do dia, a Ana Beatriz Rich e a Mônica Rosenberg. Começando pela Mônica, a gente viu ali o deputado batendo bem forte nessa questão da censura, chamando até o ministro Alexandre de Moraes de psicopata. E também vimos uma outra menção muito forte de defesa a Eduardo Bolsonaro. Você acredita que boa parte da direita ainda continua mantendo esse apoio a Eduardo ou muita gente já se desligou dessa narrativa, Mônica? Márcia, tem gente que já está vendo que a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos acabou tendo uma repercussão negativa. E o deputado falou muito bem que o papel constitucional de controlar os excessos e abusos de ministros do Supremo, lembrando que não é a entidade, não é o STF como um todo, mas alguns ministros que estão abusando de seus poderes, o papel disso na nossa Constituição não é do governo americano, não é do Steve Bannon, com quem o deputado foi falar, mas é do Senado brasileiro. E aí ele foi gentil ao dizer que o Senado não está cumprindo seu papel, o Senado fez uma escolha diferente. O Senado está com medo. Os senadores têm medo porque mais de 3/4 deles têm processo no Supremo Tribunal Federal que vai ser julgados por esses mesmos ministros. Então, cabe a nós, eleitores, elegermos senadores que não tenham processo correndo no Supremo. Esse é o único jeito de botar gente lá que não tem rabo preso, e aí ninguém vai precisar ir aos Estados Unidos pedir tarifaço para governo estrangeiro, e nós vamos poder, sim, controlar o Supremo Tribunal Federal de acordo com o que diz a nossa Constituição. Agora, Ana, você acredita que essas medidas de Donald Trump pegaram até quem era de direita, quem era aliado de surpresa? Porque, como o deputado falou, o que o Eduardo queria, na verdade, era uma sanção contra Alexandre de Moraes e não contra o Brasil. Até para eles foi uma surpresa esse exagero por parte de Donald Trump? Com certeza, Márcia, até porque se a gente pegar um pouquinho a nossa memória, a gente vai se lembrar que no início dessa história de tarifaço, Donald Trump havia dito que iria aplicar a menor alíquota para o Brasil, que à época eram 10%. Até comemoramos por aqui que não estávamos sendo punidos de forma significativa pelo governo americano. Então, quando existe, e não é uma narrativa, porque existe uma confissão do Eduardo Bolsonaro de que foi atrás, de que foi pedir aos americanos que trouxessem sanções, que impusessem sanções aqui ao Brasil, e a gente é surpreendido com uma tarifa de 50%, é óbvio que grande parte, mesmo daqueles que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendem pelo excesso das medidas que estão sendo impostas a eles, se incomodam com como a família está utilizando da sua persuasão, do seu poder político, mas não está recebendo nenhum benefício de volta e está prejudicando o país. Acho que no final do dia, e até o deputado Sóstenes, de alguma forma, tenta colocar panos quentes nessa situação, mas a indignação, e não é só da esquerda, de grande parte da direita também, é exatamente essa. Parece que o Eduardo Bolsonaro, ao tentar salvar a pele dos seus familiares, acabou prejudicando toda uma nação. Tanto também que salvaria o pai de alguma forma, acabou prejudicando ainda mais, colocando uma tornozeleira no próprio pai, com todas as atitudes que estão, sim, também dentro das medidas cautelares ali de Alexandre de Moraes. Obrigada, Ana e Mônica. Já já a gente volta.